Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor, papo hoje é sobre áudio e eu vou falar pra vocês o que eu achei do Tri TK2. Deixa um agradecimento aqui ao Tuti, que é quase patrocinador do canal, que já me mandou uma dezena de coisas aí para fazer review. Muito obrigado. E quem puder, deixa aquele salvezão aí nos comentários que ele curte e vocês ajudam o algoritmo a dar uma impulsionada no canal. E aproveito também para convidar para minha campanha lá no Apoia-se. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser e puder ajudar. Essa campanha tem ajudado pra caramba a continuidade e a melhoria do trabalho aqui no canal. A Tri já é uma marca conhecida aqui no canal, já fiz review de alguns fones, entre eles o Starcy e o i3 Pro, que é um fone que eu gostei pra caramba. E apesar do TK2 levar o nome da Tri, ele é fabricado por outra empresa chamada Kaei, que é uma marca que, apesar de aqui ser um pouquinho obscura, na China ela é relativamente famosa por produzir DAPs e amplificadores portáteis com alta potência. Eles têm ali um portfólio muito interessante. Tem um DAP deles que custa acho que $1.300, que entrega tipo 3 watts de potência. É realmente um canhão em se tratando de um DAP. E eles têm um amplificador portátil também, que é muito bem falado mundo afora, aí, que é o TAP-1, que entrega 5 watts de potência e é bem portátil. Me parece que é um negócio muito bem feito. O TK2 custa cerca de $270 e ele é um sistema completinho ali, é um DAC e amplificador para fones de ouvido, bem dedicado para fones de ouvido, mas ele também tem a capacidade de ter uma saída de linha. Então você consegue ali usar a saída dele para alimentar um amplificador de potência, um amplificador de mesa, de qualquer forma. E ele é bem transportável, portátil também, mas acho que é mais transportável que portátil, que ele tem um tamanhozinho ali de médio a grande. Não acho que é um troço legal para levar no bolso, mas eu acho que para pôr na mochila, viajar ou levar para o trabalho, qualquer coisa do tipo, ele é bastante transportável e conveniente também. E pelo que eu já li, ele é meio que um remake do Kaei HP100, que é um amplificador mais antigo da própria Kaei, mas que tem um acabamento ali um pouco inferior, algumas características um pouco inferiores, então parece que fizeram um remake dele a pedido da Tri, é meio que um amplificador customizado para a Tri, com uma estética mais bacana, uma construção um pouquinho melhor. E o que eu mais gostei nele é que ele tem um design realmente muito bonito, ele tem um design bem premium, um acabamento muito bom. Ele praticamente não esquenta, o que é excelente no dispositivo que se propõe a ser portátil e transportável. Ele traz boas opções de saída, tem ali a 4.4, a 2.5 balanceadas e a 3.5 para quem curte também a não balanceada. Ele tem uma bateria que dura bastante e é possível operar também uma saída de linha nele, alimentando ali outros dispositivos que precisam de uma saída de linha. E o que eu menos gostei nele é que o design dele, apesar de muito bonito, é meio frágil, ele tem um vidro ali em cima, então qualquer coisinha que cair, você toma um tombo. Inclusive esse meu tomou um tombo com o dono, então recebeu um trincadinho ali no vidro. Então, apesar de muito bonito, ele é um pouquinho frágil. O controle de volume dele eu achei um pouco ruim para fones muito sensíveis, então você tem que abrir o volume ali muito pouquinho e você acaba ficando aquela coisa que, se você aumentar um pouquinho, fica demais, se você diminuir muito, fica ali no limiar de parar de aparecer som. Então, para fones muito sensíveis, eu não gostei muito desse controle. Eu acho que ele poderia trazer um Bluetooth nesse patamar de preço, acho que é possível, tem diversos dispositivos aí que trazem já, estão mais ou menos nesse patamar de preço. Eu não encontrei um manual de operação dele, então nem no site da Tri ou da Kaei, ou mesmo na caixa, não vem um manual de operação. Eu acho que ele poderia ter uma entrada analógica, ele se tornaria mais versátil, porque você poderia usá-lo somente como amplificador, tipo ligando num DAP ali ou qualquer coisa do tipo. Por fim, ele tem um desbalanço de canal ali que eu não gostei muito, em alguns fones ficou muito evidente e acabou atrapalhando a experiência de uso com ele, como eu vou evidenciar mais na frente. Vamos então falar da caixa, da qualidade construtiva do Tri. TK2, ele vem nessa caixinha relativamente simples de cartonado, que está bem ok para o produto. Ele vem aqui dentro muito bem acomodado. Ele vem com esse manualzinho, que é super superficial, tem pouquíssimas coisas, tem tipo 10 passos, né? Fala de garantia, não sei o que. Então não achei muito válido não, tá? E aqui a gente tem a caixinha de acessórios. Vamos lá. Ela traz uma flanelinha para limpeza, um cabo USB-C e para USB-A, e ele traz também esse cabinho OTG aqui, que é interessante para você conectar o TK2 no celular. Vamos lá, direto para ele. Ele é muitíssimo bem feito, eu fiquei muito satisfeito com essa qualidade construtiva dele. Ele tem um chassi super robusto em alumínio e ele tem essa finalização aqui em vidro temperado, o que é bem legal. Eu acho que é vidro temperado, né? Me parece, mas pode ser que não seja.
Então é muito bonito, ele tem os conectores todos aqui de alta qualidade, as chavinhas são de alta qualidade, inclusive esse knob de volume aqui é excelente, é inclusive gostoso de movimentar ele, de tão bem que ele desliza. A questão só que fica para essa parte superior em vidro que acaba trazendo fragilidade. Esse aqui infelizmente tomou um tombinho leve e acabou trincando, então acaba que um equipamento com esse acabamento bonito fica sujeito a esse tipo de coisa, mas é só essa fragilidade que ele tem. É a tampa superior que é de vidro. No mais, ele é bastante robusto, tem conectores muito bons e é assim, um bloco bem sólido. Como especificações técnicas, eu vou deixar o quadrinho como sempre, e o que dá para destacar aqui é que ele traz um chip DAC, para quem gosta de ver isso, 2 chips da ESS 9038Q2M. Eu não tenho certeza se é um chip customizado para esse TK2, que eu não lembro de tê-lo visto em outros equipamentos. Ele tem uma potência máxima de saída de 1250 mW em 32 ohms, é compatível com formatos PCM de resolução até 32 bits 384 kHz e DSD até 256. Ele tem como entrada somente essa USB digital, a outra é para carregamento, e como saída ele tem somente essas 3, uma de 3,5 não balanceada e uma de 2,5 de 4.4 balanceadas. E interessante que você consegue alterar esse switch aqui para saída de linha e saída de headphones. Isso é muito legal porque você conecta um cabo aqui, por exemplo, 3,5 para RCA e pode ligá-lo em um amplificador de mesa ou algo do tipo, e fica bacana que ele já te dá a saída de linha ali certinho, você não precisa ficar regulando aqui, encontrando o ponto ideal, né? O que eu acho que facilita muito a vida. A bateria dele tem 5.000 mAh, tem suporte a Quick Charger 3.0 e tem mais ou menos 11 horas de reprodução. Fiz alguns testes aqui e realmente ele atinge próximo disso. E a saída de linha dele, que eu não achei interessante a atenção. Nas minhas medições aqui foram 1.2 volts RMS no single-ended e 2,5 volts na balanceada, o que eu acho que está fora do padrão completamente, porque o padrão normal que a gente vê sempre aí, né, na vasta maioria, tirando raras exceções, é 2 volts na single-ended e 4 volts na balanceada. Vamos então para a experiência de uso com o TK2. Primeiro, sobre a bateria dele, eu fiz alguns testes e na single-ended ela dura mais ou menos 11 horas mesmo. Teve vezes que durou um pouquinho mais, teve vezes que durou um pouquinho menos. E usando um fone full size relativamente beberrão, na balanceada ele durou exatamente 10 horas e meia. Eu cheguei a correr 2 testes e os dois testes foram 10 horas e meia. Então é uma duração muito boa, gostei disso. Você não precisa ficar tão preocupado assim em carregá-lo. E o seu uso é um pouco limitado, mas é simples. Você conecta ele numa USB-C e basta girar esse knob aqui, que esse LED já dá um feedback que ele já está ligado. E aqui em cima ele vai te mostrar qual que é o formato que está sendo decodificado por ele. Ele tem escrito aqui, então não precisa nem decorar a cor nem nada. Então ele tem escrito aqui qual cada formato que ele vai estar decodificando, e isso é interessante, né? Te dá um certo feedback de funcionamento, mas ele faz somente isso. Eu acho que ele podia ter trazido junto uma entrada auxiliar para você usá-lo somente como amplificador, né? Bypassando o DAC, por exemplo. Você poderia pegar um QDelix, que é Bluetooth, né? Ele não tem Bluetooth. Você poderia pegar um QDelix, amarrar nele aqui com um elástico, ligar a saída do QDelix aqui e usava o QDelix como DAC Bluetooth, e isso aqui como amplificador. E só um exemplo do que você poderia fazer caso ele tivesse uma entrada de linha. Então eu acho que faltou um pouco isso. Nas medições que eu fiz aqui, então, ele tem uma saída de linha de 2,5 volts na balanceada e de 1.2 volts na single-ended, coisa que eu nunca vi na vida. Então não sei por que a Tri tomou essa decisão, e ele tem um certo desbalancinho de canal ali sendo usado como saída de linha também. Como tensão máxima dele de operação na single-ended, ele tem 4 volts máximo, e na balanceada ele tem 8.2 mais ou menos. Só que eu percebi um desbalanço de canal, tanto escutando quanto medindo, principalmente na balanceada. A single-ended tem, mas é menos. Na balanceada eu percebi mais diferença, e o canal, no caso dessa unidade aqui, o canal direito está um pouco mais alto que o esquerdo. Eu não sei se é um problema da unidade ou se é um problema de projeto, né, de fabricação, não dá para saber, porque ele é fabricado pela KEI, e a KEI não é uma marca assim, digamos, tradicional, pelo menos não no nosso mercado. Ela tem uma certa ali introdução no mercado chinês
uma aceitação legal, mas aqui ela realmente não é muito difundida, né? Nem nos Estados Unidos. E as medições que eu fiz dele mostraram um som com nível de distorção bem baixo, né? Majoritariamente inaudível. E o problema aqui é somente o desbalanço de canal mesmo, que é perceptível, para alguns fones fica mais, para outros fones não fica muito perceptível, mas ele existe e tem alguns fones que realmente para mim incomodou um pouco. E a resposta em frequência dele é majoritariamente flat, então não traz nenhum colorido nem nada, ele é bem friozinho assim, bem seco. Uma coisa importante é que ele não traz um switch de ganho. O ganho dele altera em mais ou menos 60% aqui do volume. Quando você está com o fone plugado, você escuta, ele dá uma picadinha no som. Então, quando você passa, acho que de 60%, mais ou menos aqui, do volume, você escuta um clique e aí ele passa para o ganho alto. Então, ele não tem um seletor de ganho aqui, ele passa automaticamente conforme você mexe no knob de volume. Algo importante se dizer também é que ele não esquenta muito. Ele pode ficar ligado por um tempão, tocando fones até exigentes, e eu não percebi aquecimentos assim que incomodem, nada disso. Ele esquenta bem pouco. Se for um fone que não é muito exigente, ele praticamente não esquenta. E isso me leva a crer que o design de amplificação dele provavelmente é um classe AB. Fazendo os testes sonoros, eu testei alguns tipos de fone nele. Primeiro, eu achei que ele não se dá bem com fones planares. Eu testei aqui alguns fones, alguns ele ficou ok e outros ele não se deu bem. Os planares como o FM Ananda, que é super eficiente e tal, ele ficou beleza. Agora um planar como o Edition XS eu não achei que ficou bom, ele perdeu muito, os graves dele ficaram muito sem controle, perderam bastante textura, sabe? E algumas vezes rolou uma distorção audível quando eu coloquei o volume um pouco mais alto. Então deu para escutar uma certa distorção, principalmente quando vinham mais graves ali, mais extensos. Então não recomendo esse amplificador para fones planares, sobretudo os de baixa impedância um pouco mais exigentes. Eu acho que ele não é tão bom assim em gerar corrente. Para fones dinâmicos ele funciona muito bem, para intra-auriculares também ele funciona bem, porém o controle de volume dele para fones muito sensíveis fica muito embaixo. Então você perde um pouco de controle, porque você sobe um tiquinho e ele já fica muito alto, aí você diminui e aí fica baixo demais. Então o controle aqui não ficou bom para fones muito sensíveis, então para usá-lo assim eu também não recomendo. Então, por exemplo, alguns fones dinâmicos que eu testei aqui full size, ele trouxe ali um pequeno, muito leve boost nos graves, pouca coisa. Eu não sei se é porque ele tem um pouco menos de controle nessa região e aí dá aquela sensação de ter um pouquinho mais de graves, mas eu tive essa sensação de ter um certo boost ali na região mais para grave, média grave. Eu acho também que ele trouxe médios com um pouco menos de textura e ele tem ele perde um pouco de detalhamento em relação ao meu sistema de referência aqui, então ele não traz uma quantidade muito evidente de detalhes. Se você ligar um fone mais detalhista nele, ele acaba mostrando alguma coisa, mas também não fica tão evidente assim. Eu fiz uns testes com os fones mais sensíveis aqui, ele altera significativamente a resposta desses fones, e um exemplo que ficou mais evidente para mim assim foi o Legion L8, que é um Full BA de baixa impedância, e esse fone no 30K2 ficou um pouco esquisito. Ele perdeu completamente o detalhamento, né? Sumiu o detalhamento, ele ficou um pouco mais cheio também, e aí eu resolvi medi-lo no TK2, vou colocar na tela para vocês verem a diferença entre ele e meu sistema de referência, e assim, realmente mudou a curva dele drasticamente. Eu cheguei a testar alguns adaptadores de impedância e continuou a mesma coisa. Então, para fones assim, mais sensíveis, ele realmente muda. Eu não cheguei a medir outros, mas eu percebi que alguns fones intra-auriculares mais sensíveis, principalmente os que têm armadura balanceada, eles mudam, ficam diferentes, perdem ali detalhamento, perdem ar também. Então, realmente eu não recomendo esse amplificador para esses fones mais sensíveis. Bom, gente, vamos então concluir. Eu sinceramente adorei o design desse 30K2, ele é muito bonito, muito bem feito, tem uma pegada bem sólida, o controle de volume dele é bacana pra caramba, só que eu achei o uso dele um pouco limitado. Primeiro porque ele só tem essa entrada digital e essas saídas analógicas. Ele poderia muito bem ter trazido um Bluetooth, ter trazido, né, nesse patamar de preço, eu acho que cabe. Poderia ter trazido uma conexão Bluetooth, poderia ter trazido uma entrada de linha para você usá-lo. Sei lá, cara, tem cara que gosta de pegar um DAP, plugar o DAP no amplificador e tal. Então ele não oferece essa possibilidade, o que para mim acaba deixando ele pouquíssimo versátil. Só que ele é bem bonito, é um dispositivo bem fácil de transportar, super transportável. E ele tem também a questão sonora. Eu acho que ele se adequa melhor a fones dinâmicos, né?
principalmente full size, esse full size de média exigência. Eu acho que ele fica muito bom, responde muito legal, porém sempre ele perde um pouquinho de detalhamento. Isso não é uma coisa, pelo menos para mim, desejável. E para fones intra-auriculares mais sensíveis, ele não funcionou bem, primeiro porque ele altera consideravelmente o som, e segundo porque ele perde muito controle de volume, você tem que ficar muito aqui embaixo e você não consegue controlar direito. E também ele traz um desbalanço de canal que para mim, assim, eu não sei se é uma questão dessa unidade em particular, mas eu não curti esse desbalanço de canal, ficou bem audível em alguns fones. E então é isso, gente, essa foi minha visão sobre o TK2. Quem curtiu, deixa o joinha, quem está curtindo o trabalho considera se inscrever no canal. Um abração, até a próxima e valeu!